Gálatas capítulo 6, versículo 1 e 2. Quem achou, diga amém. Quem não achou, procure, que eu estou aqui. Eita, deixa eu ver. No passado falamos nesse texto, mas tomamos outro rumo. E eu quero retornar novamente com essa mensagem, tá, gente? Eu creio que ela tem importância muito grande para a nossa fé, para a nossa convicção acerca do que é ser igreja, do que é ser povo do Senhor, tá? Peço aos irmãos com compreensão, mas vamos ler esse texto maravilhoso para a glória do Papai do Céu. Amém, gente? Vamos ler. Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vocês que são espirituais, restaurem essa pessoa com espírito de brandura. E que cada um tenha cuidado para que não seja também tentado. Levem as cargas uns dos outros e assim estarão cumprindo a lei de Cristo. Oremos ao Senhor. Pai amado, dou graça pela oportunidade de estar trazendo a tua mensagem, Senhor, ao teu corpo, ao teu povo. O Senhor que é bom, que é justo, que é eterno, possa trazer graça sobre a tua igreja, sobre minha vida também, Senhor, me dando sabedoria para transmitir a tua palavra com muito cuidado e zelo, porque eu entendo que essa palavra é vida, Senhor, que nós não podemos acrescentar nenhum tiro, nenhuma vírgula nessa palavra. Te oro, te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Poder sentar, tá? Aleluia. Graças a Deus. Amém. Amém. Paulo tinha um cuidado muito grande com a igreja, tá, gente? Paulo sempre teve uma imagem de que a igreja ela deve ter união, ter vínculo. Porque se ela não tem união, ela não tem vínculo na igreja. Uma igreja ela é composta de pessoas com falhas, com pecados, como a gente sabe disso, pessoas que lutam com seus monstros todos os dias. E Paulo sabe disso, amém, gente? Paulo sabe disso. E Paulo, nesse texto do verso 1 e 2, Paulo nos convida a viver uma vida de amor para com meus irmãos. Amém? Porque a gente sabe que hoje em dia, e é bíblico isso, que o amor de muitos vai se esfriar nos últimos tempos. A igreja ela não pode entrar nesse trâmite de esfriar o seu amor para com o seu irmão. É ver o irmão caído e fazer uma vista grossa. Não pode acontecer isso no nosso meio. Porque a Bíblia diz que o vínculo da paz, o vínculo do amor traz a perfeição. Amém, gente? E perfeição no aspecto bíblico não é uma pessoa que faz tudo correto. É o aspecto de maduro. Você vê o texto quando Jesus diz: sejam perfeitos como meu Pai é perfeito. É acerca da maturidade. Amém, gente? Não é ligado à perfeição, porque Deus jamais vai pedir uma coisa para mim e para você que a gente não consiga fazer. Por que, pastor, o senhor diz isso? Porque a Bíblia diz que Deus não nos dá um fardo além daquele que nós podemos suportar. Amém? Se você não está sabendo lidar com seus monstros, aí é outra coisa, outro assunto. Amém, gente? E Deus nos chama também a viver uma vida de restauração e de apoio mútuo dentro da comunidade cristã. Hoje em dia, né? E eu estou falando, gente, de pessoas que são crentes, pessoas que confessam Jesus como Senhor. Eu não estou falando daqueles que não querem compromisso com Deus. Estou falando daqueles que são cristãos, que comparecem aos cultos, que estão conosco, que lutam sobre seus pecados e buscam ajuda. É esse que nós devemos buscar restaurar, dar apoio. É para isso que serve a comunidade cristã. Que nós somos uma comunidade cristã, nós temos a característica de igreja de Cristo. Então Paulo chama cada um aqui uma responsabilidade compartilhada. Eu tenho a minha responsabilidade como pastor e você tem que ter a sua responsabilidade como cristão, como povo do Senhor. Amém, gente? E você deve restaurar as pessoas que estão perto de você
Porque Paulo diz que nós devemos ser maduros e direcionar essas pessoas de forma madura. Eu sei que é difícil, porque existem pessoas no nosso meio, infelizmente, falando meio evangélico, não só da igreja, porque eu tenho o prazer, às vezes, de pastorear pessoas de outro rebanho, que não tem nada a ver com a igreja nossa e é de outra igreja, e eu consigo pastorear, direcionar, conversar, dar conselhos, e graças a Deus que essas pessoas conseguem ouvir. Era para ser inverso, era para ter uma confiança com o seu pastor, concorda comigo, gente? E eles não têm essa confiança, então, não sai porque não tem igreja onde eu possa ir e tal, enfim, sucessivamente. Então nós temos uma responsabilidade compartilhada. Você tem uma responsabilidade na sua vida, que é de restaurar as pessoas que estão perto de você. O apóstolo Paulo, ele quando escreve essa carta aos Gálatas, Paulo, desde o início você vai ver Paulo já com a pressa para exortar essa igreja. É tanto que Paulo diz, vocês foram tão depressas para mudar para outro evangelho. Vocês nem lutaram, vocês nem combateram, vocês deram ouvido até a anjos que se diziam, né, pregar outro evangelho, no qual eu não prego. Vocês que fizeram isso sejam anátomos. É o mesmo texto de Paulo no capítulo 4, versículo 16 da carta, que diz o seguinte: me fiz inimigo de vós por dizer a verdade. Quantos inimigos nós, muitas das vezes, criamos ou formamos, porque simplesmente dizemos às pessoas: se arrependa do seu pecado. Não faça assim. Você é um cristão. Deus não se agrada. E pessoas, quando não estão com o coração pronto para serem transformados, tudo é motivo de ataque. Tudo é motivo de direta, tudo é motivo de piada, tudo é um motivo de você não me ama. Amém, gente? Então, amor, ele não aceita tudo, amor, ele corrige. É isso que Paulo aqui, ele exorta a igreja. Para corrigir aqueles que estão precisando de restauração. Amém, gente? Eu nunca vi uma pessoa ser restaurada passando a mão na cabeça. Amém, gente? Mas o pastor só está querendo dizer que sentido passar a mão na cabeça. Não você gritar, não você tratar mal a pessoa, mas é dar conselhos sábios. Conselhos que vão direcionar aquela pessoa a Jesus Cristo. Levar aquela pessoa à santidade. Amém, gente? É por isso que quando a gente passa pelo processo do aconselhamento cristão, a gente tem que ter muito cuidado. Porque tem pessoas que já ficam com vício de só conversar com você. Porque você já tem uma certa amizade, você tem uma certa intimidade, e você começa a passar a mão em coisas que é pecado. Você está ouvindo tanto aquela coisa, você, não, a bichinha, o bichinho, não, você deve exortar, porque a Bíblia manda você exortar. E se você não faz isso, você se acovarda e você será cobrado pelo Senhor. Então Paulo, ele fala nesses 2 versículos um ponto muito essencial, que é uma luta da carne contra o Espírito. Então Paulo, ele traz a ideia de que o cristão, para que ele chegue a esse espírito de brandura, de mansidão, que ele consiga restaurar o outro, ele deve andar nos frutos do Espírito. E esses frutos, eles são manifestos, gente, quando a gente tem relacionamento prático com as pessoas. Você precisa me conhecer para saber se eu ajo nos frutos do Espírito ou não. Então, por isso que a igreja, ela deve ter relacionamento, para que os seus pecados sejam manifestos e a gente possa corrigir você. É a mesma coisa o pastor, tem que conver para que os pecados também sejam corrigidos também, porque ele é um cristão também. Ele não se isenta dessa possibilidade de vez ou outra, viver na carne ou praticar um ato carnal. É impossível, isso acontece porque somos pecadores, vivemos para o mesmo Deus, o mesmo Cristo ressurreto. Então, quando eu vejo Paulo falando sobre isso, Paulo pede para que vocês que andam no fruto do Espírito, vocês restaurem os carinhos, carreguem os fardos uns dos outros. Quando eu falo, eu quero deixar algo aqui muito enfático, tá? Pelo amor de Deus, eu quero deixar aqui um ponto muito enfático. Paulo, quando diz o seguinte, da seguinte forma: se algum irmão for surpreendido com alguma falta de alguma coisa e vier até você, veja só, Paulo dá ênfase aqui da pessoa vir até você. Não é você ir até a pessoa. Entenda, quem quer ajuda busca. Você concorda comigo? Então Paulo está dizendo que esse momento vai chegar. Amém? Então Paulo, ele traz um cenário aqui muito realista, gente. Que cenário realista é esse, pastor, que Paulo traz? É que todo mundo, qualquer um pode ser surpreendido com o pecado. Você pode ser surpreendido com o pecado. Você pode pecar num ponto que você acha que nunca vai pecar na sua vida, e você peca. E Paulo está dizendo: irmão, se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês que são espirituais devem restaurá-lo com mansidão. Então Paulo pede para que a igreja, se ela for surpreendida, nós podemos passar por isso,
ser surpreendido. Tem coisas que você passa, eu acho que cada um já passou por isso, eu já passei por isso. Meu Deus do céu, por que eu fiz aquilo? Não é para eu ter feito aquilo, não é para eu ter falado aquilo, não é para eu ter agido dessa forma. Quem já passou por isso? Você foi pego de surpresa. Porque você se achou que estava bem espiritualmente, que nunca ia passar por aqui e acabou passando, caiu. Então Paulo está dizendo, pode acontecer de você ficar o quê? E você passar por uma surpresa na sua vida. O pecado pode bater na sua porta, você pode cair nesse pecado. Então a igreja tem que estar pronta para isso. A gente nunca pode olhar para o irmão e achar que ele nunca vai cair. Que ele é maduro o suficiente para nunca cair. Ele vai cair. É por isso que nós devemos olhar para o outro com misericórdia, com graça, e dizer, meu irmão, se um pastor cai, se um membro, um diácono, um presbítero cai, como é que a igreja lidar com isso? Nós devemos se perguntar dessa forma. Nós vamos chutar, matar cachorro que já está morto? O que é que a igreja faz? A igreja restaura? A igreja ajuda? O que é que a igreja faz? Essa é a pergunta. E a ênfase de Paulo é essa. Que a igreja aqui estava passando por um problema seríssimo. Se Paulo falou das obras da carne e dos frutos do Espírito, é porque tinha pessoas na igreja que estavam vivendo obras da carne. Se Paulo está dizendo, eu me fiz inimigo de vós, é porque pessoas ficaram com raiva de Paulo, porque Paulo falou verdades eternas para aquelas pessoas, elas se incomodaram com aquilo. Se Paulo diz em Gálatas capítulo 5, verso 3, assim, não usem a vossa liberdade para dar ocasião à carne, existiam pessoas que estavam se sentindo tão livres em Jesus, que estavam vivendo na carnalidade. E Paulo vai e repreende, não deis a ocasião à carne, mas vivam no Espírito. E eu gosto muito, porque Paulo diz o seguinte, nessa palavra surpreendido, ela tem um termo que é assim, pega de surpresa. Não é que a pessoa estava envolvida com aquele pecado, é que ela foi pega de surpresa. É um termo grego muito interessante, quer dizer, prolâmbano. Quer dizer, ele foi pego de surpresa. Não quer dizer que ele estava vivendo na prática do pecado. É que aquele pecado pegou ele de surpresa. É como se fosse uma cilada. Você foi pego de... Assim, meu Deus do céu, por que eu peguei? Não era para ter feito isso. É assim, não é? Então Paulo está dizendo que isso pode acontecer com você. Mas pastor, vinha tão bem, pastor, eu estava orando, estava lendo a palavra, eu estava vendo a vida de santidade, eu estava me dedicando tanto, e fui pego de surpresa, pastor, caí numa coisa tão besta. Você pode passar por isso, amém? E assim, às vezes a gente se culpa, e é bom a gente se culpar de certa forma, amém? Porque quando a gente não se culpa, é como você está tratando o pecado como se fosse algo muito normal na sua vida. E o pecado não é algo normal na vida do cristão, amém, gente? Ele pode pecar, falhar, mas ele quer sempre viver a santidade. Ele quer sempre viver uma vida de obediência. Então, veja só. Então, Paulo está dizendo que esses, tá? E se alguém for sobre vocês que são espirituais, Paulo está falando para aqueles que vivem segundo o Espírito, tá, gente? Vocês que são espirituais. Paulo está falando, vocês que vivem no Espírito, que são espirituais, que vivem segundo o Espírito, é restaurar e não condenar. Porque quando a pessoa vem até você, é porque ela quer ser restaurada. Ela quer ser o quê? Ajudada. Amém? Pessoal, a palavra restaurar, ela tem um significado interessante. Quer dizer consertar, reparar ou colocar em ordem. Esse termo que Paulo usa aqui é o mesmo que é usado em Mateus capítulo 4, versículo 21, onde os discípulos estão consertando redes. Olha que coisa linda. Restaurar. Restaurem ele. Consertem ele. O que é que uma rede faz? Uma rede, quando ela está rasgada, o que é que o pescador faz? Costura e restaura aquela rede. E Paulo está dizendo que quando esse irmão vinha até você, ele está todo furado, meu irmão. Os pecados acabaram com ele, o pecado está acabando, furou ele. Restaure, costure ele. Ajude ele, bota ele no lugar onde ele deve estar, que é para frutificar. Uma pessoa, quando ela está em pecado, ela não consegue frutificar. Concorda comigo? Uma pessoa, quando ela está em pecado, ela não consegue frutificar. Os frutos dela serão manifestos pelo pecado e não pelo Espírito. Paulo está dizendo, quando eles chegarem até vocês, por favor, restaure ele em mansidão. Da mesma forma como os discípulos estavam ali construindo a rede, com paciência, porque requer tempo, não é, minha? Para costurar requer tempo e paciência. Tenha paciência em restaurar aquele irmão. E às vezes a gente não tem paciência. Um exemplo, um certo irmão chegou para mim e falou, pastor, você tem muita paciência. E eu falei, Jesus tem comigo.
E contigo. Porque eu não teria paciência com meu irmão em Cristo que está lutando contra o pecado, contra as suas fraquezas, as suas debilidades, que chora sobre o seu pecado, que às vezes não tem mais força para lutar sobre o seu pecado, mas quer ser restaurado. Você acha que eu vou matar a cachorra grita? Que já estava morto, vou chutar aquele que já está morto? De forma alguma ele quer ser restaurado, veio até aqueles que são espirituais para ser restaurado, eu vou te ajudar a ser restaurado. Porque foi você que veio até mim buscar ajuda. E Deus me dá ênfase para dizer, tenha paciência. Seja manso para restaurar esse irmão. Tenha mansidão para restaurar ele. Nós devemos restaurar o irmão e ajudar ele a voltar ao caminho correto. Porque nós somos criados, muitas das vezes, e formados em criar atalhos. E é isso que o pecado faz conosco. Vamos por aqui que é mais rápido. É isso que o pecado faz. Com Deus não tem atalho, é o caminho reto. Amém, gente? Não da curva, é o caminho reto. E às vezes esses irmãos, infelizmente, eles acabam caindo no caminho que tem curvas. E acabam caindo, fraquejando. Mas foi pego de surpresa. Amém, gente? Você quer entender, gente? Com mansidão, Paulo diz o seguinte: a restauração deve ser feita com humildade e com gentileza. Às vezes falta isso em nós, humildade. Às vezes a gente se acha melhor que os outros. Às vezes a gente se acha santo mais que os outros. E aí a gente pega. Porque o santo evangelho é um mendigo mostrando o outro mendigo onde tem pão. É você mostrar aqueles irmãos que não têm conhecimento bíblico, dizer, meu irmão, não é assim. Porque em outrora nós vivemos também daquele jeito ali. Antigamente, eu tinha muita falta de paciência, mas Deus me fez refletir na caminhada. E ver você também era assim. Você é combatido, é o contrário. E Deus foi um Deus paciente comigo. Deus foi da sua misericórdia comigo. E me resgatou. E aquilo me fez refletir demais sobre aquilo. E às vezes quando me dá logo assim a vontade de rir, quando eu converso com esses irmãos, porque, coitados, assim, eles não sabem às vezes nem citar a Bíblia, nem Deus é assim, Deus é assado. E eu fico às vezes com pena, mas eu tento restaurar aquela pessoa de uma certa forma. Mostrando na Bíblia, não é assim que Deus é. Não é dessa forma. Elas vêm até você. Amém, gente? Então nós devemos ter humildade e gentileza. Jesus, quando olha para aquela mulher que foi pega em adultério em João 8, ele diz, vai, não peques. Mas todos ali queriam matar aquela mulher, apedrejar aquela mulher. E ele disse, vá e não pegue mais. Com graça, com compaixão, Jesus agiu com aquela mulher. E aquele exemplo nós também devemos agir também. Às vezes as pessoas estão naquele mesmo estado ali, de pecado, mesmo tendo conhecimento da palavra. Nós devemos ter misericórdia com aquelas pessoas. E dizer a ela, meu irmão e minha irmã, não peques mais. Estou aqui para ajudar. O apóstolo Paulo ainda continua dizendo da seguinte forma: e que cada um tenha cuidado para que não seja também tentado. Aí é um ponto muito essencial. Porque Paulo diz assim na carta aos Coríntios: cuidando de vocês mesmos para que vocês sejam tentados. Nessa qualidade de Deus, aquele que pensa que está de pé, cuide para ele. Veja só, quando você vai aconselhar uma pessoa vem até você para ser restaurado, cuidado, como é que você vai se relacionar com aquela pessoa. Porque um conselheiro, querendo ou não, ele não pode ser amigo. Porque quando você é amigo, você tem receio de dizer algumas coisas àquela pessoa. Mas por que, pastor? Um exemplo. Por isso que às vezes eu fico na posição chata. Porque eu sou pastor, às vezes eu tenho intimidade com a pessoa e eu não tenho freio para falar quando você está errado. E vou dizer que você está errado. Você vai ficar com a raiva de depois pensei que pastor é meu amigo. Eu não estou deixando de ser teu amigo. Eu estou te alertando, dizendo a você que você está errado. Porque a gente não pode misturar as coisas, tem pessoas que misturei. Então eu vou dizer para magoar fulano. Porque se eu falar isso aqui para fulano não vai ficar meio assim comigo, vai dizer que eu sou chato. Mas você está nessa posição de ser chato porque ele veio até você para pedir conselhos. E você diz, meu irmão, essa conduta que você está biblicamente está errada. E quantas pessoas já vi que recebeu alguma fala, alguma queda de alguém, porque alguém pegou contra ele, veio até fulano, contra ciclano, aquela pessoa absorveu aquilo e ficou com raiva.
E começou a trazer para o coração, e começou a ficar com raiva do outro irmão que não tinha nada a ver. E daqui a pouco começou a espalhar para outro, depois começou a falar para outro. Gente, quando a pessoa diz o assunto é particular, fica fechado nessa chave. Aleluia. Amém, gente? Você nunca vai ver eu falando particular de ninguém para ninguém. Amém, gente? Para ninguém. Quando você diz, pastor, é um particular que eu quero ter com o Senhor, é um particular que você vai ter comigo, eu não vou falar para ninguém. Você pode dizer, pastor, eu roubei um banco. Aí eu vou ter que levar a polícia, né? De casa. Tá difícil para mim. Pastor, deu uma pizza na minha mulher, vou levar a polícia, né? Aí você vai dar lá no Roger, né? Vai dar a pizza no Roger. Amém, gente? Porque tem coisas que a gente tem que agir assim, pastor, está tendo um caso dentro da igreja de assédio infantil, o irmão está assediando a irmãzinha pequena lá, passou a mão dela. Meu amigo, a polícia tem que ser acionada urgente. Amém, gente? Pega o homem, amarra ele. O irmão agora, amarra ele aqui. Amarra as pernas, deixa eu chegar. Você entendeu, gente, como é? A igreja tem que saber como é que ela vai reagir diante dessas coisas, gente. O irmão foi pego roubando. Amém, gente? Aí uma coisa sem pensar, vamos conversar, o que aconteceu, como foi, devolve. Como é? Se a pessoa quiser da parte de você, a igreja não vai interferir em nada. Nós estamos aqui para ajudar, meu irmão. O pecado seu. Então a igreja tem que saber como é que faz, porque as pessoas acham que a igreja é um campo, um cerne, onde a gente tem que passar a mão no pecado dos outros. Não, gente, o errado é o errado. Tem coisa que se resolve na justiça. Tem coisa que se resolve no meio da igreja. Assédio, justiça. Amém, gente? Meu irmão, você está perdoado, mas você vai ter que responder lá com o juiz e sofrer as consequências sobre isso. Amém, gente? Por isso que o pastor está na ala de chato. Amém, gente? Ele está na ala de chato. Nós devemos ter um ponto muito essencial. Nós devemos dar uma resposta de restauração amorosa. Amém, gente? E quando você vê uma pessoa com falta de paciência, muitas das vezes, para a transformação do outro, você vê que aquela pessoa está distante da oração também. Ela não está lendo, ela não está meditando na palavra. E aquela pessoa começa a ficar impaciente. Porque nós temos que ter em mente uma coisa. Quando a pessoa vem até a mim para conversar algo, ou ela está passando por uma luta, ou ele está passando por alguma coisa, quero dizer para vocês, eu gosto de dar prazos. 1 ano. Olha, tem pessoas que já faz 7 anos que eu venho lutando para tentar ver uma transformação na vida do cidadão e da cidadã. Mas não teve mudança. O que é que eu faço quando as pessoas me chamam para ser tratado no mesmo aspecto? Eu digo, não tenho o que fazer. 7 anos que a gente conversa a mesma coisa, não tenho nada para falar. Porque quando você quer mudar, você dá um jeito ou não dá um jeito? Quando você quer pecar, você dá um jeitinho ou não dá? Então eu vou fazer, ninguém está vendo. Não, as pessoas vão ver, vão cair na boca das pessoas e todo mundo vai saber o que você está fazendo. Não adianta esconder o que você anda fazendo. Não adianta, pelo amor de Deus, para com isso. Eu já estou até cansado, o povo fazer isso por debaixo dos panos, achar que ninguém está vendo. Está vendo sim. Deus é soberano e se você for filho dele, o bom é que as coisas serão reveladas mesmo. Isso que é o bom. E você começa a buscar ajuda. E você começa a buscar em Deus uma satisfação plena. Dizer, Deus, eu preciso ser restaurado. Porque o primeiro passo para uma pessoa ser restaurada genuinamente, ela reconhecer o seu estado de pecado que ela se encontra. Se você vê um irmão que ele está pecando de forma deliberada, ele foi chamado a atenção, ele não recorreu em buscar ajuda com os maduros na fé da igreja, ele não quer ajuda. Ela não quer ajuda. Mas essa pessoa lhe engana o quê? Assim mesmo. E Paulo está dizendo, eles vão ter que vir até vocês. Que é um ato de reconhecimento. É um ato de arrependimento. É um ato de dizer para si mesmo, eu preciso ser restaurado. A minha mente compreende que a vida que eu vivo é uma vida de pecado. É uma vida distante de Deus. Eu preciso buscar alguém que me ajude. Eu preciso espiritual que me ajude. Amém? Isso que eu não falo. Eu não falo. Particular é particular e eu não falo. Às vezes até as pessoas me perguntam, ele falou o quê? Eu fiz nada. Por que particular, gente? Particular é particular. Você não tem direito de saber. Amém? Você não é liderança, você não é nada. Amém? E eu sou muito de deixar a pessoa muito à vontade. Quer ajuda? Quer? Não. Gente, eu vou fazer o quê? Me diga. Me diga. O que é que a gente faz? Quando a pessoa não quer ajuda, o que é que a gente faz? Quando você está doente, você vai onde?
está com a cor na sua vida, você nem sabe. Vai fazer um bocado de exame. Você busca quem? Quando você está doente de fome espiritual, Paulo manda você buscar os maduros na fé, concorda? Por que você não busca? Você está vendo a doença, concorda comigo, na sua vida espiritual. Você está distante de Deus. Gente, se vou dizer para você, dentro de 5 anos, você começou de um jeito, você tem que melhorar. Você não pode naufragar. Você tem que crescer. Amém? Quando eu vejo uma pessoa na caminhada cristã cair, é porque aquela pessoa já sabe os problemas que ela tem enfrentado, que ela enfrenta com ela mesma. Mas nunca quis ajuda. Eu lembro de mim, bem comecei na minha caminhada, bem jovem, eu busquei ajuda para os meus monstros. E teve coisas que só Deus me ajudou, gente. Não é para você? Vamos começar as confissões agora. Deixa para você. Quando eu era pequeno, a minha mãe disse assim: estava escuro. Estava escuro. Aí eu estava tomando leite, comendo pão. Ela fez: não, deixa que eu levo o copo. Eu falei: não, levo. Porque ela achava que eu ia comer um brigadeiro que estava na geladeira. Quando ela diz assim: não vai, o bicho papão, meu amigo. Ei, mas é sério. A gente é engraçado. Mas que medo disso. E aquilo me perturbou, acho que por toda a minha vida. Fiquei com trauma de escuro, você não imagina. Uma vez eu fui tomar água, o bebê vai bloco, pronto. Meu amigo deu uma carreira que nem bala pega. Batia a bola. Isso é o cristão já, um caba velho, mas de escuro, olha que viagem. E eu orava muito por isso, né? Disse: Senhor, me ajude. Me tire disso aí, pelo amor de Deus. Porque tem um medo escuro. Até para dormir no quarto, a luz tem que estar ligada. Isso é sério, né? Você vê um monstro. Aí foi quando eu digo a você uma coisa, de verdade. Aí tinha medo de demônio aparecer, e não sei o que e tal. Aí foi quando eu tive conhecimento da fé reformada, que eu entendi o que é a doutrina da graça, de elege. Aquele medo acabou. Aquele medo acabou. De escuro, de demônio, de Satanás, não sei de que, acabou tudo. E quando você entende a grandeza do Deus poderoso, os medos saem de sua vida. E é verdade. Você pode morrer de medo de qualquer coisa, mas quando você entende o Deus grandioso que você serve, os medos somem da sua vida. E sumiu da minha vida, gente. E entre outras coisas que eu não vou entrar aqui em detalhe, que Deus me curou. Deus me salvou, não perdi as contas. Quando eu falo é porque eu tive a experiência, tá aí? Experiência boa. De Deus ter me restaurado, me curado. Os que gente, orem. Quando orem, gente, para que Deus cure os monstros de vocês. Deus cura. Que eu sei que Ele me curou também. Ai, meu Deus, falar a coisa que Ele já me deu. Depois eu falo para vocês. Está ao vivo, depois eu falo. Mas muitas coisas. Meu Deus do céu, perdi as contas. Mas por que, pastor, o senhor quer isso? Porque nós tivemos uma infância delicada, difícil. E às vezes esses traumas a gente carrega por toda a nossa vida. E só Deus, meu amigo, para tirar da gente. Só Deus. Para restaurar. Para trazer de novo novamente a pessoa que nós devemos ser em Cristo Jesus. Que Deus nos ajude. E eu vou ler esse texto aqui que vou encerrar, tá? Vou ler esse texto e vou. Verso 2 diz o seguinte: levem os fardos uns dos outros e assim cumpram a lei de Jesus. Pessoal, a gente só leva a carga dos outros quando elas querem ajuda.
quando quer ajuda, o fardo não é meu, é seu. O problema é de quem? Hã? O problema é seu e não meu. E às vezes a gente fica perdendo tempo com pessoas que não querem mudança. E eu não perco tempo, gente. De verdade. Mas eu vou falar. Tem gente aqui assistindo, eu vou falar. Esse dia me ligaram. Vem aqui rapidamente, pra quê? Vem aqui rapidamente é pra tal por quê, né? Foi o que aconteceu. A pessoa, minha família, não, porque isso que eu fiz. Estou cuidando de mim. Estou correndo agora nesse momento. E não vou aí agora, estou correndo. Vou aí em casa, vou jantar com minha família, vou ler minha Bíblia, vou estudar. Se, entretanto, todavia tiver um tempo, eu vou aí. Porque eu tenho que cuidar de mim, da minha família. Hoje eu penso nos outros. É muito fácil você só procurar as pessoas quando as coisas estão ruins, né? E é bom se procurasse as pessoas de um momento ruim mudassem. Oh, maravilha! Mas quando você vem agir assim de forma fria, é porque você já vem com um processo cansativo com aquelas pessoas. Não quer mudança, não quer mudança, só quer ver a nós. Ver a nós. E chega um momento que você diz, ó, é um fardo que eu estou levando, então eu estou vendo que você não quer ajuda. Levar as cargas do assim, assim como eu falei. O que é que o verso 1 diz? Se eles virem até vocês, restaurem e leve a carga deles junto com, eu vou te ajudar, meu irmão. Mas se aquela pessoa não quer, o que é que você faz? Jerusalém, Jerusalém que mata, isso é profeta. Queria fazer com vocês como a galinha faz com os piques, mas vocês, irmão, aceito, obrigado. Obrigado, né? E aí? E aí? Às vezes a gente está levando carga que não é nossa. E aquelas pessoas não querem, porque elas não querem. Se você quiser, eu estou aqui 24 horas. É assim ou não é? Mas você quer? Não, não quero, só quer ser servido. E não quer mudança, gente, você vai acabar morrendo. Ô, irmão, obrigado, viu? Quem morre é você, viu? Você ganha de presente. Sabe o quê? Ansiedade ao presente bom. Não é não? Síndrome do pânico, olha a coisa boa. Pressão alta, hipertenso, olha coisa, menino, coisa maravilhosa. Porque você está preocupando demais com os outros, esquecendo de você. Cuide de você. Amém? Amém. E nós temos que ter essa sensibilidade. E na minha família o senhor está chamando como frio, né? Renata ri muito, porque eu sou muito frio. Gente, um detalhe aqui muito, eu vou falar aqui para que vocês entendam uma coisa. O ano, quando ele chega com 30 anos, ele já tem que estar bem dizer, não é que você vai ter as coisas, você tem que estar organizado na sua vida. Não vai comigo? Querer alguma coisa. Trabalhar, estudar, se qualificar. Você tem que fazer isso. Quando eu vejo o cabo de 34 anos, não tem nada na vida que perturba a mãe, perturba a fora. Ei, não me chama. Pelo amor de Deus, não me chama. Que você vai ouvir que você não quer. Por favor, não me chame. Não faz isso. Homem é homem, gente. Amém? Homem. Homem é aquele que mete a cara na frente. É o que protege. É o que provê. Que ama a esposa. Que guarda a esposa. O homem faz isso. O homem, ele é assim. Ele protege a esposa. Quando ele anda na rua, ele não bota a mulher para andar do lado da BR, não. Ele anda do lado da BR, a mulher do lado de cá, da calçada. Ele protege a esposa. Amém? Ele guarda. Ele é o último a fechar o portão. Ele não é deixar a mulher fechar o portão. A mulher passa, o homem olha, faz a análise e depois fecha. Amém, gente? Que ele protege sua esposa. Vou ali no escuro, vai sozinho, você não vai não, meu filho. Amém, gente? Simples assim. Mas quando eu vejo um homem relaxado, sei o que, folgado, fiz, né? Já não enjoo. Vamos copiar aqui.
O homem, ele protege, gente. O homem, ele protege. Ele está ali para isso. Para proteger a sua família. Amar a sua família. Ele é cortês com todo mundo, tá? Mas ele está pronto para qualquer coisa. Então quando as pessoas me ligam, vem aqui, para quê? Porque fulano, não vou não, resolva aí. Não, porque fulano não sei o que, não está afogado em dívida. Conta comigo. Um homem solteiro, ganha muito bem, obrigado. Está afundado em dívida, é o quê? Irresponsabilidade tem outra coisa aí, tá? Opa, falaram ali, eu escutei, é verdade, é isso aí. A Bíblia diz, homem que fica, né, com muitas mulheres, acaba pobre. Aí eu vou estar dando um conselho para a pessoa que não quer mudança, gente. Eu não posso cobrar do ímpio uma coisa que ele não vai conseguir responder. Que é a santidade, é impossível. Um ímpio não responde a santidade. Não perca seu tempo tentando aconselhar ímpio, que só vai se frustrar. Pode dar um conselho ali, outro aqui. Mas você investir todo o seu tempo, toda a sua vida para um ímpio, vai ter dor de cabeça. Vocês me entendem? O pastor, isso é um ato muito radical. Gente, se a gente não for assim, quem sofre é a gente. Amém? Proteja a sua família, não é problema seu. Quando o seu celular tocar, desliga, deixa no silencioso, no modo avião. E liga até a internet para ninguém falar no WhatsApp. Amém, gente? Mas pastor, isso aí, gente, Paulo pede para carregar os fardos daqueles que querem alguma coisa. Não é daqueles que são folgados, não, que só te procuram quando o sol está pegando fogo, não. Ele empresta R$100 aí. Olha. Aí eu botei o nome lá em casa, Banco do Brasil, quase que eu pichar, Banco do Brasil, Santander, Mercado Pago, Inter, e eu botar na minha porta lá. Gente, pelo amor de Deus. Teve um esses dias, fala de crente, liga para o pastor, liga só tem R$8.000 no cartão para me emprestar, como é, 8 o quê? Como é, 8 o quê? Divide em 10 reais para mim pagar uma dívida ali. Eu sou teu pai. Eu fico barbado não comigo. Quem mandou fazer a dívida dos outros mil? Foi eu que mandei, foi? Eu estou contigo nessa dívida. Pastor, que ignorância. O homem só vai assim, gente. Concorda comigo? Se eu não ficar, oh meu Deus, o homem. Gente, o homem sofre. Ele foi feito para isso. Vou dizer para você, você vai. E agora você vai entender o que eu quero dizer. Eu vou provavelmente encerrar com essa fala. Hoje em dia, muitos homens casados estão fazendo terapia. Psicólogos. Se você, mas pastor, por que estão fazendo essa terapia com psicólogos? Sabe por quê, gente? Porque em casa, na casa dele é um inferno. A mulher nunca reconhece o que ele faz. Nunca. Ele pode morrer pela sua família, mas a mulher não reconhece. Chega em casa, ela não dá atenção. É uma coisa. Mas eu digo a você, um homem nunca vai precisar fazer terapia se a família dele ama ele. Ele chega em casa, ele é amado, ele é cuidado, ele está nem aí para a dor. Ele está sangrando, mas na mesma hora distante a dor dele. Cada família. A base de um homem é a família. Se a família dele for toda destruída, ele vai ser um destruído. Ele não prospera. Amém? Aí o rapaz, esse dia, né? Pastor é meu pai, aí eu chamei ele no canto e disse, olha, para com essas coisas. Pode parar com essas coisas, seu pai não. A minha duas filhas estão ali. Minha mãe de Timóteo, nada a ver com a outra. Pai na fé tem que ser seu pai, me cuidar, ligar para mim, pensar pai. Dê a bênção ao seu pai, lá, coitado, meu Deus, era a bênção da bênção. Papai. Ser como pai é uma coisa, mas me tratar como tal, papai. Não, bota pra mim com isso aí. Acaba com essa história.
Amém? Papai nada, sou o seu pastor, converso com você, você me pedir a bênção, eu também lhe abençoo. Mas, paizinho, não dá certo. Amém? Meu líder espiritual. Não, gente, também, mas calma. Que tom você está falando? O que é que está no seu coração? Amém? Cuidado com isso, pelo amor de Deus. Quando você faz isso, qualquer coisa que você, meu pai, meu amor, não sou seu pai. Amém? Não sou seu pai. Seu pai é Deus. Seu pai é seu pai mesmo. Amém? Amém. Não, o pastor é como pai para mim, ele vai me ajudar. Tudo que colocasse esse negócio, quando eu estou sabendo agora, está dizendo ao povo. Amém, gente? Gente, se coloque numa posição de seriedade para as pessoas lhe respeitar. As pessoas só fazem o que fazem com a gente porque a gente não se dá o respeito. Olha comigo. Se você se portar como tal, as pessoas vão temer de fazer alguma coisa contra você. Isso é na escola, isso é na faculdade, isso é no seu trabalho, isso é onde for. Se você não te respeitar, você virar chacota. Duvido onde eu chego, por brincar é uma coisa, liberdade é outra, também. Brincar é uma coisa, liberdade, brincar a gente brinca, a gente irrita, mas libertinagem é outra coisa. Por exemplo, eu vou tentar ao vivo aqui, vou dizer que quer. Amém? E Paulo fala aos Romanos capítulo 12, verso 1, não precisa lá, suportar as fraquezas dos fracos, amém? Existe a pessoa carnal, existe o fraco também espiritual, você tem que saber discernir isso, amém? Fazer o bem e repartir com os outros, tá? Aqueles que têm necessidade, é muito importante isso. E cuidar dos interesses de Cristo. Quando eu cuido dos interesses de Cristo, eu sei cuidar dos interesses também do meu irmão, amém? Veio até vós, até você, trata com maturidade, amém? Ser cordial, direciona biblicamente. Não deixe ficar mãezinha, ou minha mãezinha, ou meu paizinho. Corta isso, tá? Por Jesus. Porque se ficar nessas amizadezinhas, daqui a pouco tu tá numa amizade que não consegue mais falar nada para aquela pessoa que é essencial. Amém? Fica de pé.